se você não consegue saber qual a família necessitada que tem no seu endereço ali na sua rua, você não pode exigir que a sua igreja faça alguma coisa social, porque a igreja não é isso aqui, a igreja é cada um de nós. Aprendemos isso com os pastores mais velhos. O mundo está esperando exatamente essa atitude da igreja. O mundo espera, a criatura espera. Romanos 8 vai dizer isso, que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando isso. Romanos 8, verso 19. Amor possibilitado. Deus está nos possibilitando agora. Deus está te possibilitando agora sair de um conhecimento teológico das páginas sagradas e começar a praticar este amor. Acho que a igreja promove isso ao fazê-lo. A igreja está possibilitando que cada irmão, do mais simples ao mais possibilitado financeiramente, porque na igreja isso é bom por isso, né? Participamos da mesma forma, desde quando entregamos os nossos dízimos, que o percentual é igual para todos, como também quando ofertamos, segundo o que Deus coloca no coração de cada um. Então a igreja é exatamente a agência que possibilita qualquer pessoa de qualquer classe social que nela congregar, colocar em prática esse amor. É possível. Um dos lemas do Ministério Pão Vivo é esse: não podemos fazer tudo, mas nunca deixaremos de fazer o que podemos. Deus não vai exigir de nenhum de nós aquilo que nós não podíamos fazer, mas com certeza irá cobrar de nós aquilo que podíamos fazer e não fizemos, por uma omissão, ou por uma displicência, ou por não querer se envolver, porque às vezes o envolvimento complica um pouco a nossa vida. Um dos nossos missionários está na cidade de Torres, todo mundo, que bom ser missionário em Torres, até eu, então vai lá para onde ele está. Ele teve que mudar de lugar 3 vezes, porque os traficantes não queriam a presença dele lá. Os traficantes, no bairro Guarita, famoso, né? 3 vezes ele teve que mudar. Então é um tempo em que Deus está nos possibilitando colocar em prática esse amor. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu vim aqui nessa igreja e contei que eu estava evangelizando uma senhora, 2 senhoras na verdade, lá na Vila Três Figueiras do Sul. Quando eu ouvi falar que era Três Figueiras, eu falei, que legal, eu vou evangelizar na Três Figueiras, mas era Três Figueiras do Sul, era uma área de invasão com 1.500 barracos de tábua coberto de toldo preto, e eu estava evangelizando 2 senhoras, e tinha uma outra senhora assim, lá distante, falei assim, moça, a senhora não quer vir aqui para ouvir a palavra? Ela disse, moço, eu não quero ouvir nada, eu quero comer, eu estou com fome há 2 dias e não tenho nada em casa, meus filhos não conseguem brincar, estão sentados dentro de casa sem ter um grão de nada. Eu entrei naquele barraco e constatei verdade. Liguei para um diácono da igreja do Cristal, ele foi lá me socorreu, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Me socorreu, fizemos um rancho para aquela família, um rancho por 1 mês, aquela família. Mas isso já ficou um pouco atrás. Há poucos dias eu estava na minha igreja, ali na Vila Nova, tinha um culto comum, uma reunião, não tinha nada de festa naquele dia. Sentou um menininho do meu lado, olhou para mim e disse, vai ter comida depois? Eu olhei para ele e falei assim, vai. Não ia ter nada, nem cafezinho ia ter aquele dia, nada. Eu chamei a zeladora da igreja e falei assim, irmã, vai lá fora e compra um lanche bem grande, porque criança gosta de coisa grande, não é isso? Já viu isso? Você pode botar lá uma aliança de ouro, lá, um anel de ouro, lá no, pode dizer, bota depois um negocinho daquele de isopor lá, bem grande, aquele bolachinha de isopor, né, que eles comem lá, bota aquele bem grande, aquele embrulhão, e vai lá e pega aquele grandão. E ela foi lá e comprou. Eu falei, leva ela para trás e dá esse lanche para ele. Depois ele entrou na igreja com a boca toda suja, coisa linda, porque comer é coisa boa, não é isso, irmãos? Nem sei para qual restaurante Daniel vai me levar depois do culto aqui, mas comer é coisa boa, é coisa maravilhosa.
E a fome está bem pertinho de nós. E às vezes a gente faz. A igreja precisa decidir no conselho, trazer para a Assembleia e decidir uma ação em favor de alguém. E alguém ainda pergunta assim, será que vai trazer resultados para a igreja? Imagine se Jesus, quando curou os 10 leprosos, ele estivesse pensando, bom, será que esses caras vão voltar? Será que Jesus esperou voltar? Não, eu acho que Jesus não esperou voltar nenhum deles, mas voltou um. E assim mesmo, nem sei a história daquele camarada, se chegou a ser batizado, sei lá, o Daniel deve saber, porque ele é professor de seminário, deve saber se o camarada foi batizado ou não. É impressionante. A gente fica fazendo esse parâmetro. A igreja tem que fazer, sabe por quê? O texto bíblico ali, em Isaías 61, que não foi o que eu li, mas que eu apenas mostrei para os irmãos na mesma página bíblica, vai dizer o seguinte, que aquele era o ano em que deveria ser anunciada a salvação e também o juízo. A missão da igreja, quando ela pratica o amor, ela está mostrando ao mundo a possibilidade de que Deus está ali e de que é possível achar o caminho certo, mas também dizendo, olha, Deus te visitou e você não aproveitou a oportunidade. Amor oportunizado. Deixa eu dizer uma coisa para você, estou olhando aqui, eu gosto de vir aqui na Igreja Conde, porque aqui tem, estou vendo aqui um grande grupo de jovens, né? Inclusive jovens carecas e tal, mas também eu vejo aqui muitos irmãos de cabeça branca, igual a minha. Vocês não estão me vendo aqui de cabeça branca? Ah não, esqueci que me receitaram lá um shampoo. Olha irmãos, que tragédia foi aquele shampoo que me receitaram para tirar a brancura do meu cabelo. Cada dia o meu cabelo estava de uma cor, meus filhos já começavam a rir de mim, a minha nora que está ali me ouvindo ria de mim, meu genro, um dia meu cabelo estava azul, outro dia, sei lá. Aí eu mudei, me disseram para usar um tal de Grecin. Que troço para dar trabalho, Daniel. Estou com vontade de raspar realmente o cabelo, que vai dar menos trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se nós não aproveitarmos o nosso tempo, irmãos, para fazermos mesmo, praticar mesmo alguma coisa, quando vamos fazer? Ou vamos esperar ouvir, como aquele poema da peça Mãos Vazias, que vocês que devem conhecer? Enfim chegou o dia do juízo final. Nada fiz por Jesus, minhas mãos vazias mostrei. E tem gente que acha que fazer para Jesus é fazer um culto, fazer uma canção, cantar, celebrar. Não é isso que é fazer para Jesus. Isso aí é nossa devocional. E no Congresso de Lausanne, em 72, disseram que 80% de tudo que fazemos não está dentro do contexto do que Deus e Cristo e o Espírito Santo esperam que a igreja faça. Todos os nossos dons e talentos e recursos financeiros não têm sido aplicados àquilo que Deus mandou fazer e consumimos todo esse tempo na nossa devocional, que inclui aquilo que o doutor Irlande Pereira de Azevedo falava. Que quando um crente não quer fazer mais nada, ele ainda tem que fazer 3 coisas: orar, ler a Bíblia e assistir os cultos da sua igreja. E muitos se comprazem em apenas fazer isso e acham que estão fazendo a obra de Deus. Então, o amor oportunizado, este é o meu tempo, este é o teu tempo. E olha, irmão, se Deus tem te dado vida, vigor, saúde e recursos, ainda que os teus recursos não sejam muitos, mas faça aquilo que é possível fazer. Não espere os outros fazerem. Mesmo que a sua igreja não tenha um projeto para fazer isso, não foi decidida, faça a sua parte. A porta do céu será individual, aquele lugar que o pastor Daniel disse tem tanta saudade, que eu também tenho, que você com certeza também tem. Lá vai ser individual. Aqui estão minhas mãos, Senhor. O que eu fiz? Então este é o nosso tempo. Para o tempo futuro, outros farão. Mas essa é a minha vez, e eu não quero perder a minha vez, irmãos. O crente deve ser igual aquele goleador. Ele não deve perder a oportunidade de fazer o seu gol. E agora é o tempo de você fazer o seu gol. Não passe a bola para outra. Faça você o gol. E outra, você vai sentir o prazer, a alegria, quando você demonstrar
com atitudes práticas este teu amor. Finalmente, o amor lamentado. Em Ezequiel, capítulo de número 16, quero até que fazer uma observação, que a última vez que eu falei aqui na minha igreja, nessa igreja, a minha filha estava aqui. E hoje, quando eu estava saindo de casa, eu falei, pai, não vai falar sobre Ezequiel 16, 48 a 50 de novo, né? Eu falei assim, olha, se o Espírito de Deus mandar falar, eu vou falar. Para que mudar tanto o sermão se o comportamento dos membros não mudaram? Por que a gente tem que cada domingo ter um sermão diferente se não houve mudança nenhuma? Repito quantas vezes for necessário, até que mude, senão eu vou ficar pregando em vão. Mas o que diz lá em Ezequiel? Ezequiel capítulo 16, verso 48 e 50. Ali vai dar um extrato um pouco desconhecido do porquê que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. É uma coisa impressionante. Nós conhecemos toda aquela questão dos pecados obscenos que haviam lá em Sodoma. Apelidamos até os pecados, pecado de sodomia, que na verdade não existe pecado de sodomia. É um apelido que colocaram os pecados que eram cometidos lá, que são cometidos hoje em toda a parte do mundo. Mas lá vai dizer, Sodoma, tu é muito orgulhosa, Sodoma. Mas tu é rica, farta de pão. A sua mesa, Sodoma, é farta. Você tem recursos sobejando. Todavia, Sodoma, você nunca estendeu a mão para os necessitados. Pode ler. Talvez cada Bíblia tenha uma versão diferenciada, mas o contexto vai dizer o seguinte, é que ela tinha muita fartura e nunca estendeu a mão para os necessitados. E Deus cobrou dela a injustiça social praticada ali. Diz, por causa disto, eu te destruirei a ti e as tuas vizinhas. Então a injustiça social foi uma das causas da destruição de Sodoma. E Deus, que é um Deus de amor, ele fala, poxa, então, mas Deus foi cruel. Não, não foi. Por quê? Porque Deus deu aquela cidade, nós falamos muito sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, mas não falamos sobre a tolerância de Deus sobre aquela cidade por muitos e muitos e muitos anos. Até que o cálice da ira de Deus se encheu. E então Deus diz para Ló, esse povo aí não tem jeito. Sai daí. E Ló era um crente batista. Gostava de trabalhar nesses lugares assim. Ele não queria sair dali. Era um missionário de sangue bom. Acho que era de missões nacionais até. Tá? Não vou sair daqui. Sai. Se você não sair, eu vou te tirar daí. E tirou ele de lá. E depois que tirou, então destruiu a cidade. Eu tenho certeza que Deus não vai destruir nenhuma igreja dele aqui. Porque as igrejas, nos últimos 10, 15, 20 anos, têm olhado muito agora para esse lado. E tem sentido que não dá para continuar conduzindo a vida como igreja do Senhor Jesus, sem colocar em prática um dos maiores dons que nos foi dado por Deus, o amor. Que ao mesmo tempo que ele é um dom, ele é um fruto do Espírito Santo na nossa vida. E que o mundo quer conhecer isso. Nós vamos fazer diferença diante do mundo exatamente quando o mundo perceber o grande amor da igreja. A igreja não vai ser analisada pelo seu suntuoso templo, pelo seu estacionamento, pela sua conta bancária, pelas grandes celebrações. A igreja vai ser avaliada por Deus e pelo mundo, a sua ação, na sua ação. Quando cada um de nós tiver sido colocado no centro da vontade de Deus. Eu quero desafiar você nesta noite a estar unido à sua igreja local. Que nada é feito se você não estiver ligado à sua igreja local. Aceitando os desafios que às vezes são feitos desse púlpito,
através dos líderes. Aceite os desafios. Olhe para frente também, para mais adiante, e continue investindo no reino de Deus sem medo. Eu não conheço ninguém, e eu conheço bastante gente, que tenha declarado falência porque foi fiel no reino de Deus. Nunca ouvi ninguém declarar falência. Fali porque entreguei meu dízimo todo mês certinho. Eu fali porque dei oferta de missões esse ano, fiquei falido. Eu investi. Não vai falir. O melhor administrador da sua vida é Deus. Se você colocar a sua vida diante de Deus e fizer a vontade de Deus, Deus não vai deixar você passar vexame nem nos teus negócios seculares. Cuida dos negócios de Deus, que Deus cuida dos teus. Então, quero te desafiar nesta noite, a olhar para Cristo, que é o parâmetro, a aproveitar também a oportunidade, a possibilidade, e saber que existe muita gente esperando uma ação de tua parte, da minha parte, para este amor prático. Quero encerrar dizendo o seguinte: há uma coisa bem comum, acho que entre todos os seres humanos. A gente está sempre numa luta interna sobre essa questão de amor, porque às vezes as pessoas que a gente mais gostaria de amar mesmo são as pessoas com as quais a gente mais briga. Por exemplo, com a nossa mulher, com o esposo, com os filhos, irmão com irmão. E às vezes isso vai chapiscar até mesmo na igreja, né? Aqueles irmãos que a gente tem mais liberdade, a gente acaba brigando com ele, desentendendo, etc. Deixa eu só te tranquilizar um pouquinho. Isso aí não significa que você não ama. É porque existe uma coisa muito maior do que teu casamento, do que teus filhos, do que tua esposa, do que teu marido, do que qualquer coisa te esperando. E o teu nome já está lá. Está escrito lá. Você tem que ter essa certeza, porque se você não tiver essa certeza, as palavras aqui serão apenas palavras e nada mais. Que o teu nome está lá. O dia que cada um de nós entender que, independente da nossa vida pregressa, mas que Deus ouviu o nosso clamor e nos amou e escreveu no livro da vida o nosso nome, nós não vamos precisar ser muito saculejados para acordar para esta obra tão grandiosa que é a obra de Deus, uma obra de amor. E você pode ter certeza que se você crê nisto, que o teu nome está lá. Não sei se eu posso fazer essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta, mas não vou pedir que ninguém levante a mão. Você crê nisso, que o teu nome está escrito lá? Então, irmão, ainda que Deus não faça nada mais sobre a sua vida, responda com amor prático ao mundo que espera por você, porque o maior milagre Deus já fez na sua vida, escreveu o teu nome lá no livro da vida. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus, te dou graças pelo grande amor que operaste em nossas vidas. Te dou graças, ó Deus, pela vida desta igreja, por essa ideia maravilhosa que o teu Espírito Santo concedeu a esta igreja, de promover este assunto tão grandioso, infinito. Quero te pedir, ó Deus, que nos perdoes nos erros que cometemos quando falamos sobre amor. Mas te pedimos, ó Deus, que nos dê a alegria de participar deste movimento teu, que é o movimento da tua igreja, que nos ensina a amar, nos ensina a praticar este amor, e nos faz sentir o quanto somos amados, ó Deus, por Ti. Perdoa os nossos pecados e abençoa cada vida que aqui está. E que o amor do Senhor Jesus Cristo seja suficiente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.